Em seguida, agora gostava de pedir às nossas colegas Cláudia Soares, Benjamin Luís, Zenaide Fecus e Nélia Senca, que nos vai falar um pouco sobre as competências de um assistente administrativo. Peço então aos colegas que se dirigem às suas propostas. Colegas, vamos falar sobre as várias competências que o assistente administrativo deve ter. Vai apresentar algumas das diversas competências do assistente administrativo. Cada um de nós vai explicar em que consiste cada uma delas. Saber aplicar as técnicas de correspondência comercial. Tratar do arquivo e gerir os ficheiros. Saber atender e encaminhar os clientes. Gerir documentação comercial e administrativa. Saber lidar com o PAC, Plano Oficial de Contas. Lidar com programas informáticos de base. Agora vou passar a palavra à minha colega Cristina, que vai explicar como se deve aplicar as técnicas de correspondência comercial. Em cada organização ou empresa existe um circuito documental, um caminho que a documentação deve percorrer para que tudo corra da forma rigorosa e organizada. As empresas e organizações têm necessariamente de lidar com a correspondência e, para gerir isso, deve existir obrigatoriamente um circuito documental bem organizado. No que diz respeito ao correio recebido, devemos ter em conta estas fases: separação, abertura, registro, distribuição e despacho. Relativamente ao correio enviado, os documentos seguem outro caminho, têm 8 processos diferentes. Passam então por estas fases: verificação, registro, seleção, dobrar, envelopar, pesagem e expedição. Vou agora passar a palavra à minha colega Bipélia, que vai falar sobre o arquivo. O assistente administrativo, entre muitas coisas, é um arquivista. Mesmo que o arquivo não tenha sido feito por ele ou ela, vai necessariamente ter de lidar com ele diariamente. Os arquivos podem ser classificados de várias formas, a saber, podem ser classificados quanto à forma de organização, quanto à frequência de consulta, quanto ao nível de informatização e quanto à posição dos documentos. Sendo assim, quanto à forma de organização, os arquivos podem ser centralizados, descentralizados, dirigidos ou mistos. Quanto à frequência de consulta, podem ser ativos, semi-ativos, inativos ou mortos. Quanto à posição dos documentos, podem ser horizontais, verticais, rotativos ou suspensos. Quanto ao nível de informatização, podem ser totalmente informatizados, parcialmente informatizados e não informatizados. Para falar da posição dos documentos. Os horizontais. Os documentos são arquivados horizontalmente uns a seguir aos outros, em estantes ou armários com prateleiras. Os verticais. Nesse sistema, os documentos são colocados verticalmente uns após os outros e usam-se para volumes encarnados, dossiês e caixas de cartão, vídeos, etc. Os suspensos. Toda a documentação é colocada em pastas ou bolsas de papel, dobrada em forma de folha, suspensa pela parte superior em classificadores que deslizam numa estrutura metálica. As pastas podem apresentar visibilidade superior e lateral. Ao encontrarem-se colocadas em gavetas, são muito usados para o arquivo de processo. Quanto aos rotativos, os documentos são presos em um sistema que roda em retorno de um eixo, vertical ou horizontal. Pode ser combinado com um arquivo suspensa, neste caso, normalmente guardado em armário próprio. Vou passar a palavra à minha colega Cristina, que vai falar como atender e encaminhar os clientes. Saber atender e encaminhar os clientes. No dia a dia de qualquer profissão que recebe um cliente, deve-se adotar alguns conceitos. É importante o empenho na função para o sucesso profissional. É uma mais-valia para o negócio. Tem que haver regras e disciplina. Se adotados os seguintes protocolos, dá-se melhor um lugar de acolhimento. Vamos seguir alguns pontos. Saber sempre atender o cliente olhos nos olhos. Só promete o que puder cumprir e cumpre o que prometeu.
Devemos manter sempre o nosso sorriso, cumprimento adequadamente o cliente, apresente-se cordialmente, pergunte em que podemos ser úteis, garanta a satisfação do cliente e mantenha a calma e a paciência. A ansiedade é inimiga de um bom atendimento. Vou passar a palavra à minha colega Cláudia, que vai falar sobre a documentação comercial e administrativa. Pela necessidade de normalizar, rentabilizar e dinamizar os serviços, qualquer organismo ou empresa utiliza cada vez mais impressos e minutas, esquematizados e formatados, de acordo com normas internacionais ou com as necessidades pontuais da empresa. Para além de elementos identificativos, apresentam de uma forma organizada e graficamente estudada, e para permitir uma rápida leitura dos dados fundamentais ou do texto normalizado de uma comunicação. Exemplos de minutos e impressos: temos os boletins de matrícula, modelos de IRS, folhas de requisição, fichas de clientes e declaração de médico, e entre outros. Vou agora apresentar as vantagens dos impressos e minutas. São fáceis de preencher, mais económicos, simplificam e normalizam o trabalho administrativo, indicam os dados que temos de recolher e como devemos inseri-los, reduz o tempo de execução de algumas tarefas, normaliza o trabalho administrativo, evita esquecimento ou repetição de informação e permite preencher diversos documentos no só. Vou agora passar a palavra à minha colega Zenaide, que vai falar sobre o POC, que é um Plano Oficial de Contas. Obrigada. Saber lidar com o Plano Oficial de Contas. Temos o balanço e o balancete. O balanço envolve todas as contas patrimoniais de ativo e passivo. O balanço engloba todas as contas do balanço, bem como as contas do resultado, receitas e despesas. O balanço é efetuado de ano a ano, enquanto que o balancete pode ser efetuado de 6 em 6, de 3 em 3 ou até de mês a mês. Vou passar a palavra à minha colega Cláudia, que vai falar sobre programas informáticos. Obrigada. Vou falar sobre os programas mais utilizados dentro das empresas. Hoje em dia, e com a introdução das novas tecnologias, é essencial saber utilizar os programas informáticos na ótica do utilizador. Temos o Excel, que serve para efetuar cálculos e entre outras coisas. O Word, que serve para elaborar e editar textos. O Access, que é uma ferramenta de gestão e criação de base de dados. E, por fim, o Outlook, que é uma ferramenta de gestão de correio eletrónico. Vou agora passar a palavra à minha colega Cristina, que vai encerrar a nossa apresentação. Obrigada. Com isso concluímos a nossa apresentação sobre as competências administrativas. Espero que tenham gostado. Agradeço em meu nome e em nome das minhas colegas aos professores Menino Oliveira e ao professor Luís Santos por todo o apoio que nos deram, e eles muito obrigada. Vossos preciosos esclarecimentos, e passamos a apresentar o nosso segundo orador, Sr. Luís Duarte, chefe de seção administrativa da Escola Profissional Monsenhor João Maurice de Amaral Ferreira, e que nos vai falar um pouco da sua experiência. Tem a palavra. Antes de mais, obrigado a todos. Cumprimento alunos, funcionários, órgãos diretivos, comunidades e familiares. Ora bem, a minha apresentação, além do testemunho pessoal, vou falar de dois temas. Os instrumentos e ferramentas do assistente administrativo e a sua versão histórica, nomeadamente o professor Isabel Portugal já referenciou, a máquina de escrever. Em segundo lugar, uma outra apresentação a seguir que vou fazer tem a ver com
funções e categorias do assistente administrativo na minha área, nomeadamente o ensino particular e cooperativo. Sim. Ora bem, para referir sobre a história da máquina de escrever, é necessário fazer uma referência e voltar a um século atrás. Teve um senhor inglês que, forma de escrita manual, queria haver uma escrita mais rápida e veloz. E então o senhor Henry Mill passou parte da sua vida a tentar criar esse sistema e em 1714 criou a primeira patente desse engenho mecânico. Inicialmente, nessa altura, quando se pensou em criar essa máquina, foi essencialmente para cegos. As máquinas eram tipo um piano, onde tinham as alavancas, que eram impressas sobre papel e, na altura, idealizou-se, e na figura demonstra, as primeiras máquinas de escrever, como é que foram idealizadas. De seguida, com o uso e com essa descoberta da máquina, pronto, que era essencialmente para cegos, no ano de 1810 começou-se a conceber uma ideia, ou seja, a máquina pode servir não só para cegos, mas para utilidade para as pessoas que também veem. E passando nessa altura, e falo já próximo do nosso século, a máquina mecânica. A professora Isabel referiu bem, e eu comecei na minha área administrativa, e se calhar outros colegas meus, esse tipo de máquina, em que era com base em dois rolos de fita de tecido, uma vermelha e outra preta. Por acaso a SATA tinha os papelinhos, quando a gente tinha um erro, ratificava, outros era para baixo e ficava dentro cheio de coisinhos e a gente tentava fazer a escada. De referência que nessa altura, tanto nas máquinas que vêm posterior a essa mecânica, usava-se queria-se fazer um duplicado de um documento, a folha de papel selado que os alunos demonstrarem aí, com um tal químico, que era a forma de duplicar o documento. Ora bem, queria fazer uma referência à folha de papel selado. Houve um aluno que fez a apresentação, no cabeçalho tinha um pequeno texto. E o que era esse texto? Tinha um valor selado, é que dizia lá, e aquele documento não está correto, não sei qual foi o colega formando que fez a apresentação, não está correto porquê? Porque o texto diz assim, nos termos da lei, é proibido escrever nas margens. E quando se fazia um ofício que o texto saía fora da margem, tinha de se fazer novamente, e na altura se gostava de se escrever junto com o papel selado, mais uma folha de papel selado tinha de se usar. Havia organismos que obrigavam a esse papel selado, outros eram, o que foi referido aqui, a folha de 25 linhas. De seguida, depois do aparecimento da máquina de escrever mecânica, no dia 7 de maio de 1957, surge uma feira em Hannover, na Alemanha, e aparece a primeira máquina elétrica. Ou seja, quais as características dessa da mecânica? Primeiro, a rapidez e o barulho. Se a gente entrava com as máquinas numa sala, estava tudo a escrever, era um barulho infernal. Esta vem substituir, a concentração e a forma de sonora das salas. Esta máquina elétrica tem umas características diferentes. Primeiro, já não temos o RADEX para corrigir. A própria máquina de teclado tem um corretor, onde era aplicado, para essa parte vermelha, é o corretor. Na fita, já não era fita de tecido, mas era fita de carbono, que era utilizado. Ou seja, há uma inovação que vem facilitar as pessoas, os administrativos e, na altura, os datilógrafos, no seu trabalho. Porque, mecanicamente, quando se fazia texto, uma pessoa Isabel referiu, o contrato coletivo de trabalho,
onde era um trabalho cansativo, se fosse mecanicamente, a máquina elétrica vem superar esse trabalho. Finalmente, hoje, depois da máquina elétrica, fala sempre a máquina de escrever ao longo dos tempos com o administrativo foi sempre uma ferramenta imprescindível e útil para o administrativo. O administrativo, sem máquina de escrever, ou seja, a sua função ficava quase inútil. Surgiu a era dos computadores. E hoje, os computadores, pode-se dizer que os sistemas de processamento de textos, na altura, era uma banalidade, mas foi uma grande sensação que surgiu. Ou seja, como eu referi há bocadinho, o trabalho cansativo vem substituir. Ou seja, vem o computador e a máquina elétrica vem substituir esse trabalho. Depois, e finalmente, eu não estou a apresentar o teclado, porque o teclado tem uma especificidade relativamente à máquina. É que o caminho que percorremos desde a primeira máquina mecânica à sucessora, que foi a máquina elétrica, alterou-se o computador de formas própria maquinaria. A única coisa que até hoje ainda não alteraram foi o teclado. As máquinas elétricas, a máquina mecânica, o computador e ninguém. Nós temos o scanner, temos o rato e até hoje ainda ninguém conseguiu substituir o teclado. Ora bem, isto fiz uma pequena retrospectiva dessa evolução histórica da máquina como ferramenta fundamental para um assistente administrativo. Vou-vos agora falar relativamente, antes de falar do meu especificamente do testemunho da minha vida administrativa, das funções e categorias de um assistente administrativo. Antes disso, eu quero desmistificar uma ideia, é que muita gente julga que escriturar é a mesma coisa que assistente administrativo. As funções são completamente diferentes. E, se calhar, os alunos que estão adquirindo competências nessa área, se calhar já não têm essa ideia, mas o público em geral, quando se fala de um assistente administrativo, diz, um escriturar ou um datidor. Ou seja, a categoria, a partir do senso comum, leva que seja a mesma função, mas não é completamente diferente. O escriturar. Passamos por escriturar. Atenção que essas funções, estou a falar do ensino particular e cooperativo, que é a minha vida profissional atual. Pode haver a nível de função pública ou empresas, conforme os contratos coletivos de trabalho, algumas especificidades, mesmo de uma maneira geral, as funções são idênticas. O que é um escriturário? Ora bem, o trabalhador, como já foi referido aqui, rediz relatórios, cartas, notas informativas, documentos manualmente à máquina, examina a correspondência que os alunos já referiram aqui, essa correspondência se classifica e arquiva, como também a correspondência que recebe envia com correspondência, recolhe informação e transmite à pessoa competente ou hierarquicamente o superior hierárquico, se for essa pessoa que tiver que tomar as decisões, preenche formulários ou elabora dados estatísticos e, essencialmente, o escriturário opera com máquinas no escritório. O assistente administrativo, as suas funções, é o trabalhador que utiliza processos e técnicas de natureza administrativa e comunicacional. Porquê? Porque não só as técnicas têm que ter algum perfil e a forma como transmite as informações, porque é uma pessoa que lida diariamente com o público. E tem que ter o atendimento desse público, tem que ter alguma técnica na parte comunicacional. Assegura a organização de processos de informação, como já referi, para decisão superior, ou seja, estamos a ver que há alguma semelhança
entre o assistente administrativo e o escriturário, apesar das funções serem algumas distintas, e podem existir tarefas de orientação e coordenação de profissionais qualificados, ou seja, um assistente administrativo pode ter no seu local de trabalho outros técnicos em outras áreas, até pode ser um técnico de informática, e esse assistente coordena e orienta esses profissionais. Isto quis referenciar para tentar distinguir quais são as funções de escriturário e assistente administrativo. Agora, a nível de categorias de assistente administrativo. O assistente administrativo, estou a falar só na carreira mesmo de assistente administrativo, o ensino particular e cooperativo é por níveis e graus. E começa num grau mais alto ou menor, ou seja, quanto menor o nível, maior a categoria profissional. Ou seja, o assistente administrativo, no caso, o ensino particular e cooperativo, começa com o grau 1, que é o nível correspondente ao nível 10. Depois temos o assistente administrativo, grau 2, que corresponde ao nível 9. Atenção que estes níveis também correspondem à tabela salarial, ao vencimento, à remuneração do trabalho prestado a cada funcionário. E, finalmente, na carreira de assistente administrativo, temos o nível mais alto de assistente administrativo, o grau 3, que é nível 8. Referir o acesso a essas carreiras, a essas categorias profissionais. O acesso a cada um dos níveis das carreiras profissionais é condicionado, primeiro, pela habilitação própria do assistente. Tem que ter habilitação própria para exercer a atividade pública. Se não tiver um concurso para assistente administrativo, para uma função pública, ou a empresa tem que ter a habilitação própria, como fala académica. Pode não ter habilitação suficiente académica, mas pode ter habilitações profissionais que dão equivalência para o cargo. E pelo tempo de serviço e pela justificação de serviço. Ou seja, o funcionário que está numa categoria profissional pode passar de nível conforme o período de tempo que está naquele nível. E já passo a explicar seguidamente. Ou seja, a promoção de um funcionário de grau 1 é feita, tem que ter um período mínimo de 3 anos. Ao fim de 3 anos, passa para, ou seja, nesse período até ao fim de 2 anos, o funcionário pode passar do grau 1 ao grau 2, desde que a entidade patronal acha por bem promover o olho no funcionário e dar uma promoção, ou seja, não tem que esperar os 3 anos para ter essa promoção. Relativamente a partir do grau 2, a promoção do trabalhador ao fim de 3 anos é uma promoção automática. A todo o tempo me foi referido, já referi, que o trabalhador atinge essa promoção e só desde que o empregador ou a entidade patronal assim o entenda e ache, desde que uma classificação de desempenho, a avaliação do funcionário acha que tem competência e merece, a entidade tem a liberdade para, no período anterior aos 3 anos, para dar essa promoção. Como eu referi, o assistente administrativo, a nível de ensino particular e cooperativo, o máximo da carreira de assistente administrativo é nível 3. A partir daí, tem que ter competência, por exemplo, no meu caso, eu sou chefe de secção, já é, ou seja, neutra categoria da parte de funcionários administrativos. Ora bem, falar-vos agora do meu testemunho. Eu tenho uma mensagem que eu gostava de transmitir aos alunos do curso de assistente administrativo. Mas antes de todos, eu comecei já, estou há aproximadamente 27 anos que trabalho no Centro Natural, alguns conhecem o Centro Natural aqui de Poção. Fiz o meu percurso. Posteriormente, cumpri o serviço militar obrigatório em 88 como escriturário. Depois de escriturário,
militar obrigatório fui funcionário da Câmara Municipal na Biblioteca Pública e estou funcionário na Escola Regional desde a sua criação, desde 1997. E há algumas coisas que eu queria essa mensagem, deixar aqui essa mensagem, principalmente aos alunos, que é assim, apesar das funções que é transmitido como assistente administrativo deve ter, nós, hoje em dia, em várias coisas, vocês têm ouvido as notícias, os empregos não são duradouros para o resto da vida. E nós temos de ser polivalentes. E aquelas são funções, mas nós, se temos a ambição e queremos crescer como profissionais, temos de ter polivalência. Ou seja, eu sou profissional, é preciso ter um serviço de repografia fácil. Nós todos temos de ter essa ideia de polivalência. E além do mais, outra mensagem importante que eu queria vos transmitir é que vocês no curso de assistentes administrativos, todas as competências, habilidades, atitudes, comportamentos que adquiriram ao longo e vão adquirir ao longo destes 2 anos, vocês depois, para terem a competência de vida, têm que aplicar esses conhecimentos no dia a dia, no cotidiano. E para referir aqui, e ao longo da vida, vocês hoje saem do curso de assistente administrativo e dizem, se eu competente, deixa-me, não. Esses conhecimentos tens que aplicar no dia a dia e ao longo da tua vida e da tua carreira. E passo. Aplicar a nível familiar. Os conhecimentos e as técnicas que vocês vão aplicar a nível familiar, na sua gestão familiar, na sua, ou seja, o dia a dia, como é que vão organizar isso? Administrativamente, hoje temos que gerir a nossa família administrativamente. E essas competências que vocês vão adquirir, vão aplicá-las no dia a dia. A nível convívio, a nível social. Vocês estão no café, estão num espetáculo, têm um assunto, ou estão a ler um jornal sobre um assunto qualquer administrativo, vocês têm que ter competências e saber se alguém me pergunta o que é isto, sobre a área administrativa, ter competente para saber responder, eu resolver isso, interpretar o assunto no jornal e saber resolver. Por isso, a mensagem que vos transmite é todas as competências que adquiriram ao longo destes 2 anos de curso assistente aplicam no cotidiano e ao longo da vida. Só assim que vocês serão competentes e têm a competência de vida a nível assistente administrativo. Muito obrigado. Muito obrigado, Luís Duarte, pela sua intervenção. Em seguida, o programa, com uma apresentação dramatizada pelos nossos colegas Andréa Cardoso, Graciela Aguiar e pelo nosso colega André Gaspar. À medida que a colega Graciela apresenta os conceitos, os restantes colegas farão uma apresentação teatral, alusiva ao tema do seminário. A pequena peça vai abordar algumas das situações que podem acontecer no dia a dia de um assistente administrativo. Lembrem-se, qualquer semelhança com pessoas reais é pura coincidência. Pura coincidência. Bom dia. Nós vamos falar sobre as tarefas e deveres à profissão de assistente administrativo.